Ok. Então, como eu prometi para vocês, eu vou fazer um primeiro exercício com vocês, tá? E na aula seguinte vocês me entregarão outros dois ou pelo menos mais um, tá? A proposta aqui, baseada no nosso projeto que nós sugerimos, né? Com aquele ramal particular de média tensão, e baseada nos níveis de tensão que são disponibilizados aqui na região pela concessionária e baseado também no nível de tensão padrão local aqui para baixa tensão, né? As tensões mais usuais para motores, né? Das instalações aqui de beneficiamento de grãos da região, né? Nós vamos adotar então uma média tensão, um ramal de média tensão, né? Com uma tensão de 23 kV. Já falei que essa tensão é a tensão que eu verifico entre uma fase e outra, né? É uma tensão entre fases. E o nível de tensão na baixa tensão será 380. Quando eu falo 380, eu estou falando que a tensão entre fases é 380. Tensão de fase a fase, certo? Eu expliquei para vocês antes como que eu chego, né? Saindo de uma tensão de 23 kV, é este valor que eu aplico nas bobinas do primário do transformador, 23.000, né? 23.000. E o que eu aplico, o que eu verifico no secundário, se eu estou trabalhando com esse nível de tensão aqui, ora, o secundário está fechado em estrela. Se o secundário está fechado em estrela, eu só posso ter na estrela este valor, esta menor tensão aqui. Então, aqui na estrela eu tenho 220, né? 220, 220, 220, certo? Fazendo a conta, fazendo a relação de transformação aqui, eu tenho 23.000, aqui é kV, tá? Aqui é kV, aqui é kV. Então, isso aqui é 23.000 sobre 220, que é o equivalente à minha relação de transformação, que vai ser um aproximado aí a 104,54. Eu não estou preocupado agora, nós não precisamos nos preocupar agora, porque o fabricante não faz a conta exatamente dessa forma, que ele faz a relação de espiras, para que lá no final eu possa ter a tensão do transformador oscilando aí entre a chegada no primário, algo aí próximo de 19.800 até 24.100, por exemplo. Tem uma norma que define isso, tá? É a fabricação do transformador, tá? Então, essa tensão ela vai passeando e a relação de transformação, a relação de espiras pode ir jogando de um lado para outro conforme a tensão de chegada. Para quê? Para manter sempre o mais próximo aqui no lado de baixa tensão. Então, se a tensão no lado de alta do tráfego, no lado primário, sobe demais, ele vai lá e mexe na relação, né? Aumenta ela ou diminui ela para quê? Para manter a tensão sempre próximo de 220/380, que é o que a tua máquina vai usar, que é o que a tua instalação vai usar. Bom, então, nós vamos sair de uma tensão primária de 23.000, certo? E vamos para uma tensão secundária de
380, né? De novo, isso aqui é fase-fase, isso aqui também é fase-fase, né? Certo? Se eu dividir esse aqui por raiz de 3, eu tenho fase neutra aqui. Se eu dividir esse aqui por raiz de 3, eu tenho fase neutra aqui também. Aqui vai ser 220, aqui vai ser 13,8, 13,14, 14,797, alguma coisa assim, tá? Bom, então, lá no nosso motor, nós vamos ter a seguinte tensão. Este valor de tensão, certo? Esta é a tensão que vai ser aplicada nos bornes do motor. Este é o raciocínio. A minha tarefa agora como técnico, né, que é o que você está aprendendo, a minha tarefa como técnico é chegar na cara do motor, olhar para a placa dele e dizer, bom, a tensão de placa, de acordo com esta tensão de placa, olhar para a menor tensão de placa e dizer, esta é a tensão da bobina do motor. Olha o raciocínio lá. Tensão de placa, estou olhando para a placa do motor e estou dizendo, esta é a tensão na bobina do motor. Tá? Esta é a tensão na bobina do motor. Certo? Esse é o raciocínio. É isso que eu quero forçar com vocês. Tá? Olha aqui, vou pegar uma placa de um motor aqui para vocês verem o que eu estou falando, tá? Ó, isso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é uma placa do motor. Um motor VEG, né? Motor VEG, alto rendimento, né? Olha aqui a norma. Esta norma aqui, tá? Certo? Olha só. Ele é um 10 HP, né? Ele é um 10 HP. 10 HP, como é que eu sei que é 10 HP? Ó, é o que está entre parênteses, ó. HP, OCV, 10 HP. Né? O que está fora do parênteses, aqui, é o quilowatt. Então, 7,5 kW. Certo? Aqui 60 Hz, 12 terminais, aqui os fechamentos dele. Ó. Nós não vamos nos deter agora a interpretar essa ligação. Isso aqui também é em função de norma, tá? Tem uma norma que regulamenta os nomes desses terminais, né? Até para que o eletricista, o instalador, saiba como vai fazer esses fechamentos, essas ligações, né? Então, olha só. A menor tensão da placa do motor aqui, ó, 220. 220. É a menor tensão da placa do motor. A menor tensão da placa do motor é a tensão da bobina. Isso aí você não pode esquecer. Olhei para a placa do motor. Menor tensão, 220. Nesse caso é 220. Poderia ser outro valor. Nesse caso é 220. Então, esse valor tem que estar aplicado na bobina do motor. Você tem lá a bobina. Entre um terminal e outro da bobina, você é obrigado a aplicar 220 volts para este motor aqui. Não importa a salada que você faça lá na sua instalação, você tem que aplicar essa tensão aqui. Compra um transformador, rebaixa essa tensão. Esse motor só pode ser ligado com este valor de tensão na sua bobina. Agora, cuide do seguinte. Este motor tem 12 terminais. 12 terminais. A placa me diz isso. Se você contar aqui, ó, você enxerga 12 terminais. Certo? Para cada esquema de ligação, eu estou respeitando sempre a tensão da bobina do motor.
o que me permite, em cada ligação, ligar este motor em uma tensão diferente na rede, né? Então, eu posso ligar esse motor em uma rede, né? Por exemplo, 127/220, certo? Posso ligar esse motor em uma rede 220/380 e posso ligar esse motor ainda em uma rede 250. Não é muito comum, mas é possível encontrar 250/440, dependendo de cada fechamento que eu fizer aqui, certo? Então, se eu fizer um duplo, que foi o que eu separei aqui, se eu fizer um duplo triângulo em paralelo aqui, ó, um paralelo de triângulos, certo? Eu ligo numa rede 127/220. Porque o que ele está me mostrando aqui, ó, este valor aqui é a tensão de linha da rede. Ó, tensão de linha da rede. Tensão de linha. Se você pegar esse macete aqui, você liga qualquer motor. Você não pode esquecer, a menor tensão da placa do motor é a tensão da bobina. Aí você faz o arranjo, interpreta a placa e faz o arranjo, faz o fechamento, tá? E é o que a gente vai fazer agora, ok? Então, eu estou admitindo, né? Eu estou admitindo que nós vamos ligar baseado no nosso projeto, que esse motor vai ser alimentado em uma rede 220/380. Por quê? Pelas razões que eu já falei. A tensão local, a região, uma padronização e tal, né? Assim que nós faremos, certo? Ok. Então, veja, vamos voltar lá para nossa tela. Para nossa mesa, né? Aqui está o nosso motor. A tensão de placa deste motor é 220, a menor, então, portanto, é a tensão que eu devo manifestar na bobina, certo? Não posso perder isso aqui de vista, de jeito nenhum, senão eu torro meu motor. E eu não quero torrar esse motor, né? Então, olha só. Então, admitindo, né? Admitindo, então, o secundário do motor, né? Que é o que nós faremos. Secundário da rede de baixa tensão com tensão de 220/380 volts. Nós queremos isso, tá? Nós queremos isso. Bom, se a menor tensão da placa é 220, então a tensão que tem que estar na bobina é a 220. Agora, veja comigo aqui, ó. Você tem a rede, né? Você tem a rede e você tem, vamos pegar aqui, por exemplo, os condutores, as fases. Você tem as fases A, B e C. Entre A e B, você tem 380.
Entre B e C, você tem 380. Tá? E entre A e C, você também tem 380. Por quê? Porque isso tudo é tensão de linha. Tensão de linha. Tensão de linha. Correto? Quem é esse valor? É este valor aqui, ó. Tensão de linha. Tá? E quem é a sua tensão de fase? A sua tensão de fase é o valor menor aqui, ó, 220. A sua tensão de fase. Certo? Então, se você olha para a rede 220/380, a sua tensão de fase, né, ela tem sempre o menor valor. E a sua tensão de linha, ela tem sempre o maior valor. Por quê? Por que isso? Porque a sua tensão de linha, ou a sua tensão entre fases, né, a sua tensão de linha, é o equivalente à sua tensão entre fase e neutro, a tensão de fase, vezes raiz quadrada de 3. Por consequência, a sua tensão de fase, né, por equivalência matemática, a sua tensão de fase é a sua tensão de linha sobre raiz quadrada de 3. Então, a de linha tem que ser maior. Né? Agora, você olhou lá no motor, você viu que a tensão de placa é 220, o menor valor. O valor que tem que ser injetado na bobina, que você tem que respeitar. Quanto é? 220. Agora vamos olhar a rede. Olhando para a sua rede, né? Onde que você consegue extrair 220? Tensão de fase. Quem é a tensão de fase? Você não enxerga ela aqui, né? Você precisa ligar ela contra o neutro, contra a Terra. Como que você faz? Como que você faz? Tensão de linha você tem na estrela, no delta, perdão. Tensão de linha você tem no delta, no fechamento em delta. Ó. E tensão de fase você tem na estrela. Então, estrela, você é obrigado a ligar, para que você tenha tensão de fase, ó, se você ligar as bobinas do motor em triângulo, qualquer que seja o arranjo que você usar aqui entre as bobinas, você tem 6 bobinas, certo? Você tem 6 bobinas. Qualquer que seja o arranjo que você ligar aqui, você obrigatoriamente vai estar colocando entre os terminais do triângulo, você vai estar colocando 380. Certo? Se você ligar o seu motor, se você ligar essas bobinas, as duas em série, fechando um triângulo, o que vai acontecer? É como se você tivesse agrupado 2 resistores em série. A tensão se divide igualmente, proporcional a cada resistência. Então, você colocaria quanto em cada bobina? 190. Mas o motor espera 220. O motor vai partir? Vai partir. Né? Vai partir. Mas ele vai partir e vai dar uma roncada e vai fritar. Porque ele não vai vencer o conjugado, ele vai entender que é rotor bloqueado, a corrente vai subir e ele vai queimar. Certo? 190 você aplicaria aqui. 190. Se você ligar esse motor
assim, em triângulo. Fase A, fase B e fase C. Se você ligar esse motor em... Vou fazer aqui uma estrela. Uma estrela, né? Uma estrela. Ou poderia ser um triângulo... O mesmo triângulo, né? O mesmo triângulo. Só que ao invés de você ligar as duas bobinas em série, você ligasse as duas bobinas, por exemplo, em paralelo, né? Então vamos admitir que você faça isso aqui, ó. Fui lá e liguei, coloquei a fase A, coloquei a fase B aqui, coloquei a fase C aqui. Nesta rede. Eu estou olhando para essa rede aqui, tá? O que aconteceria? Quanto que eu apliquei aqui nas bobinas do motor? Ó, entre cada terminal, eu continuei aplicando 380. Bom, mas entre esse ponto e esse tem 380. Então, essas bobinas estão em paralelo. Quanto que aparece em cada bobina? 380. 380. Torrei o motor. Torrei o motor. Nunca que ele vai aguentar trabalhar numa tensão assim. Vai fritar. Então, não posso. Não posso. Certo? Agora, bom, então não pode ser um duplo série triângulo, nem um duplo paralelo triângulo. Vamos ir para a estrela. Vamos para a estrela. Vamos tentar ligações em estrela. Então, tentando uma estrela. Vamos tentar um duplo série estrela, né? Duplo série estrela. Vamos lá. Primeira bobina, segunda bobina. Terceira bobina, quarta bobina, são 6. Quinta bobina, sexta bobina. Certo? Primeiro terminal. Vou entrar com a minha rede aqui. Fase A, fase B, fase C. Quem é a minha rede? Minha rede é 220, 380. Não posso esquecer isso. Ó, rede 220, 380. Esta aqui é a tensão de fase e esta aqui é a tensão de linha. Bom, aqui eu apliquei quanto? Tensão de linha. Quem é a tensão de linha? Entre fase e fase. Então, entre essa fase e essa fase, eu apliquei 380. Entre essa e essa, eu apliquei 380. Bom, então, se eu fiz isso entre fase e fase, quanto que sobrou aqui, ó, quanto que é o equivalente aqui para a fase neutra, até o centro da estrela aqui, ó. Olha só, 380 sobre raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 220. Bom, 220, aproximado, tá? Aproximado.
220. Duas bobinas estão em série, vai dividir igual, proporcionalmente a cada resistor. Como são iguais, vai ficar 110 nessa bobina e 110 nessa aqui. Queimei o motor. Então não pode ser um duplo série estrela. Não pode ser. Parece que está pintando em um duplo paralelo estrela. Vamos conferir. Vamos conferir. Então vamos lá, de novo. Olha só. Rede. 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 220/380. Mais uma vez. Isto aqui é tensão de fase. Isso aqui é tensão de linha. Vamos ligar o nosso motor. Vamos lá. Duplo paralelo estrela, né? É a que restou. Fazendo aqui junto com vocês, tá? Estou gastando um tempo aqui para vocês terem tempo de olhar isso aqui e olhar de novo, e olhar de novo, e cansar de olhar até decorar. Certo? Agora eu vou ligar. Vou ligar. Liguei a fase A. Liguei a fase B. E liguei a fase C. Certo? Bom, essa é a minha rede. Essa é a minha rede, tensão da rede, onde eu vou ligar o motor. Bom, entre fase e fase é a tensão de linha. Quanto que eu tenho entre esse terminal e esse terminal aqui? Entre essa fase e essa fase, eu tenho 380. Entre essa e essa, eu também tenho 380. Bom, então agora, quanto que eu tenho entre esse terminal aqui e esse terminal aqui? Né? 380 sobre raiz quadrada de 3, que é igual ou aproximado a 220. Ora, 220, então quer dizer que nesta bobina aqui, neste agrupamento aqui, ó, agora tem um agrupamento. Imagina que isso aqui são resistores agrupados em paralelo. E será que não são? É óbvio que são. Só que são resistores muito pequenos com indutores muito grandes. São duas bobinas em paralelo. Eu estou aplicando 220 entre este terminal e este. Centro estrela. Certo? Então, esta tensão de bobina aqui, esta VB, está recebendo 220, que é o que eu espero. E esta aqui também, 220. Esta aqui vai receber, obviamente, 220. Esta aqui também. Esta, claro que sim, também. E esta aqui, com certeza. Certo? Então, ok. Então, a minha ligação esperada para ligar este motor de 12 terminais com aquela tensão de placa nesta rede aqui, vocês não podem esquecer, nesta rede aqui é um duplo paralelo, vou chamar assim, duplo paralelo estrela, né? Duplo paralelo estrela. Duplo paralelo estrela, ok? Então eu vou fechar as minhas bobinas de 2 a 2, agrupadas em paralelo, e cada arranjo paralelo fechando uma estrela, os três, certo? Ok. Agora vamos tentar entender as correntes que eu vou enxergar nesse motor aí, certo? Vamos tentar entender as correntes. Bom,
de novo, isso é só uma revisão, vocês já trazem isso, eu vou apenas retomar. No paralelo, no estrela ou no Y, né? Alguns autores chamam de Y, no Y, né? A corrente de linha é igual à corrente de fase, certo? E a tensão de linha é igual à tensão de fase vezes raiz quadrada de 3. Isso é no estrela, né? É no estrela. E no triângulo? E no triângulo? No triângulo, ó, no triângulo, a corrente de linha é igual à corrente de fase vezes raiz quadrada de 3, no triângulo, e a tensão de linha é igual à tensão de fase. É difícil de enxergar isso? Claro que não. Olha aqui para o triângulo. Ó. Qual é a tensão de linha que eu tenho aqui? Ó? Tensão entre fase e outra fase. Entre uma fase e outra fase. Tensão de linha entre este borne e este borne aqui. 380. Tensão de linha. Mas eu pergunto, não é a mesma tensão, olhando para as bobinas, não é a mesma tensão de fase? É a mesma. É a mesma. Certo? Quando eu olho para a bobina, olhando para uma bobina isolada, é a mesma tensão. Certo? No triângulo. A corrente de linha no triângulo, que é uma incógnita, eu não consigo calcular, medir a corrente de linha. Tu só consegue calcular ela. Tu não mede a corrente de linha no triângulo. A menos que tu abra o transformador, lá no primário ou lá no secundário, vá lá com um amperímetro e pegue um ramo do delta e meça. Aí tu vai ter a corrente de linha. Certo? Mas tu não mede ela. Então a corrente de linha no estrela, ela é igual à corrente de fase, né? Quem é a corrente de linha na estrela, pessoal? Quando eu falo corrente de linha, é linha, ó. Corrente de linha, é linha, é quem está fornecendo. Ó, isso aqui é corrente de linha, ó. E de linha. São os cabos de chegada, os cabos que vêm da rua. A linha. Quando fala linha, é o alimentador, é o fornecimento, a tensão de linha, a tensão do alimentador. Qual é a corrente de linha? É a corrente no cabo que vem de fora. Entrei no terminal do motor para dentro, já não é mais linha, já é fase, já é bobina. Quando eu chego nesse ramo aqui e saio para cá e para cá, esta corrente que desceu aqui é a corrente de fase e abriu em corrente de bobina e abriu em corrente de bobina. E na estrela, a corrente de fase é igual à corrente de linha. Essa relação aqui, ó. Na estrela. Corrente de fase é igual à corrente de linha. Na estrela. Tá? Então, o nosso motorzinho lá, o nosso amiguinho, era um motorzinho de 75 cavalos e ele me deu esta corrente de linha aqui, ó, 111,4. 111,04. Tá? 111,04. Então, se a corrente de fase é igual a 111,04 ampere, qual é a corrente que vai passar na bobina do motor? Divide por 2, igualzinho, né? 111,04
sobre 2. Né? Isso aqui vai dar 55,52. Eu fiz a conta certa? Acho que fiz errada. 111,04. 55,52 amperes. Tá? Amperes. Nesta bobina e nesta bobina. Nesta bobina e nesta bobina. Nesta e nesta aqui. 55,52. Tá bem? Ok. A tensão de linha é 380, né? Se você dividir aqui, ó, 380 por raiz quadrada de 3, você tem aqui o 219,39, né? Aproximado, né? Aproximado, isso é valor nominal, tá? É uma referência, certo? Então, quando eu olho para a placa do motor lá, ó, olha o que ele me diz lá, ó, I nominal. I nominal 174/101. Notem, essa barra aqui, ó, esse valor aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui que vai ficar melhor. Vou tirar essa seta aqui. Olha só, esse valor aqui, ó, esse 101, ele está na mesma posição do 380, certo? Deixa eu colar a placa do motor de novo aqui, só um pouquinho, que ela está muito riscada aqui. Deixa eu pegar uma outra placa. Tá lá no Excel, vou trazer lá para cá. Aí aqui, 2 palitos. Aí, tá de novo aí. Aqui tá mais limpinha. Vou cá. Bem melhor. Então, olha só, pessoal. Eu quero frisar com vocês isso aqui, ó. Esta corrente aqui, ó, está na mesma posição desta tensão aqui, ó. Isso aqui é o fundamento. Ó. Isso aqui é importante você saber na hora de procurar um defeito, de determinar se esse motor está com algum defeito ou não. Você sabe como que está feito o fechamento dele, né? A corrente que você espera, né? Se você ligou este motor na tensão 380, que é a tensão da rede, que é a tensão de linha da rede, então você fez um fechamento dele, né? No duplo paralelo estrela, né? Você espera que ele esteja apresentando esta corrente nominal. Esta corrente nominal. Certo? Aí você vai perguntar assim, mas só um pouquinho. Mas 75 CV, eu não mexi na potência do motor, não alterei esse valor. Correto? Você não alterou. Mas olha onde que você enxerga o 380 não. O 380, pessoal, está presente lá na equação que você usou para encontrar a corrente de 111. Você usou essa tensão de linha.
Vamos fazer o teste aqui. Vamos fazer o teste. Vamos usar essa potência aparente trifásica aqui, supondo que a gente ligue esse motor em 220, numa rede trifásica 220. E não vai importar o fechamento que eu dei nas bobinas. Se eu liguei duplo paralelo estrela, duplo série, triângulo, não interessa. A corrente de linha, a corrente que o motor vai solicitar, depende da tensão em que você ligou esse motor. Então, vamos admitir aqui, né, por hipótese, só por hipótese, não vai ser o nosso projeto, mas por hipótese, que você faça o seguinte, que você queira encontrar a corrente de linha para ligar esse motor numa rede 220 trifásica. Então você vai fazer o S trifásico sobre a raiz de 3 vezes a tensão de linha, que é o S trifásico 73,083 sobre a raiz de 3 vezes. Agora a sua tensão de linha é 220, porque você está supondo que você vai ligar esse motor em uma rede trifásica 220. Então a sua rede vai fornecer 3 fases com 220 entre elas, certo? Tensão, fase, fase. Vamos fazer a continha. A bateria da minha máquina está indo 73,083. 3 raiz 220 vezes, divide. Olha lá, 191. 191,79 ampere. Quanto que o fabricante mostrou ali? 174, um pouco menor o valor, ó. Mas é esse valor, ó. Certo? É esse valor. A diferença está nesses arredondamentos, que eu usei 75 CV, né? 75 CV, fator 0,83, certo? Agora, imagine que você use o 440 aqui, ó. 440, tá? O 440. Então, você vai ter I de linha é igual, de novo, S trifásico sobre raiz de 3 vezes tensão de linha. 73,083, raiz quadrada de 3, 440. 3 raiz, 440. Olha lá, 95. 95,9 ampere. A diferença está se mostrando aqui, ó, tá? Porque esse motor aqui, ó, tá? Se você olhar, eu preciso conferir isso, mas esse fator de potência que eu adotei aqui, tá? Ele não é o real da placa do motor. Se não me engano, ele é 0,85, ele é um pouco mais baixo até. Um pouco mais alto, certo? Mas você vê que os valores eles estão muito próximos, ó, 111, né? Nós esperávamos 101, 111, nós esperávamos 174, deu 191, esperávamos 95, né, deu 97, certo? Aquele motor lá, ó, dá para nós fazer o teste e adotar aquele mesmo motor lá daquela placa lá. Vamos fazer isso aí. Olha só. Deixa eu ir lá para a tela. Então vamos lá para a placa.
Vou fazer o teste com outro motor, com outra placa, tá? Não vamos sair com essa dúvida. Ok, vou pegar esse outro VEG aqui, tá? Não enxerga ele aí, né? Ok. Um VEG também, né? Olha só. O rendimento desse cara aqui, ó, é 91 também. E o cosseno φ é 0,82, certo? 0,82. Olha só. 220 é um valor nominal, certo? É um valor nominal de tensão de linha. Tensão de linha. 380 é um valor nominal de tensão de linha. Tensão de linha. De quem? Da rede onde eu vou ligar esse motor. Qual é a tensão da bobina? De novo, o menor valor da placa. Tensão da bobina. Tensão da bobina. Tensão da bobina. Esquece esse 380 aqui, esse 440. Tensão da bobina, menor valor da placa. Tensão de linha da rede onde tu vai ligar o motor. 220. Aí tu tem que usar esse fechamento. 380. Aí tu tem que usar esse fechamento. E 440. Aí tu tem que usar esse fechamento. Tá? Ok. Vamos lá então. Olha só. Esse motor, ele é um 7,5 kW, né? Então, já arrumando aqui, a potência esperada na ponta do eixo é 7,5 kW, certo? Então, o S trifase, o potência trifásica útil, potência trifásica útil, potência trifásica útil é igual CV vezes 0,736 sobre o rendimento percentual, né? O CV vezes 0,736, nesse caso aqui, desta placa VEG, ele não usou CV, ele usou HP. Porque se você fizer a continha lá, ó, 10 HP, né? Se você fizer a continha 10 HP, eu vou apagar aqui, para a gente confirmar o que eu estou falando, você vai ver que ele usou em HP. Então, olha só, ele fez HP vezes, só que HP para quilowatt aí não é mais 736, é 746. 0,746, certo? Então, o HP é 10, é o valor que está entre parênteses, 0,746 dividido por o rendimento. O rendimento desse motor é 91%. Então, 0,91. Vamos lá, então. Então, é 7,46, ó. Por que eu falei que era HP, ó? Olha quanto é que deu aqui em cima, ó. Deu 7,46 kW. E olha o valor que está aqui, ó. Olha o valor que está aqui, ó. Fora do parênteses, não é 7,5? Ó, quilowatt, fora do parênteses. 7,5 fora do parênteses. Ó, HP ou CV, fora do parênteses, dentro do parênteses, ó. Dentro do parênteses. Então ele usou HP. Tudo bem, a diferença é muito pequena aqui, né? Vamos lá. De novo, dividido por 0,91.
91. Isso aqui dá quanto? 7,46 dividido por 0,91 dá 8,2. 8,198, vou colocar aqui. Vamos aprimorar. 198. O quê? Quilowatt. Opa. Quilowatt. Certo? Quilowatt. Certo. Agora, o meu S trifásico, quem é? Minha potência aparente, né? Potência aparente. S trifásico, né? Aí que a minha caneta deu uma caducada aqui. O meu S trifásico é a minha potência útil trifásica dividido pelo fator de potência. E a potência útil que eu encontrei? 8,198. 8,198 sobre o fator de potência, a fábrica me dá, ó. Tá ali ele, ó. Ali, ó. 0,82. Certo? 0,82. Ponto 82 dividido. Isso aqui deu 10 kVA. 10 kVA. Corrente. Corrente de linha é o meu S trifásico sobre raiz de 3 vezes. Se eu ligar numa rede trifásica 220 vezes 220, certo? Então, eu terei 10.000, porque é 10 kVA, né? 10 kVA é 1.000 sobre raiz quadrada de 3 vezes 220. 3 raiz, 220 vezes dividido 26. Olha aqui, ó. 26,24. O que? Ampere. Certo? Quanto que a fábrica me deu? Olha ali, ó. A fábrica me deu 26,4. Certo? Ó, esse cara aqui tá aqui, ó, mesma posição, ó. Cuida da posição deles, ó, tá? Então isso aqui, ó, rede. Eu vou escrever aqui, ó, rede dos 127 barra 220. Ah, mas agora fez uma salada. Agora a rede é 127, 220, claro. Olha aqui, ó. A rede é 220 trifásica. Para ela se tornar uma rede 220 trifásica, o 220 é entre fase e fase, tensão de linha. Então a tensão de fase é 127, tensão de fase. 220, tensão de linha. Tensão de linha. Ok?
Agora, vamos fazer com a tensão de linha ligando uma rede trifásica 380. Vamos repetir a conta, certo? Olha lá. Corrente de linha, de novo, S trifásico sobre raiz de 3 vezes 380. 10.000, né? Porque kVA sobre raiz de 3 vezes 380. Vamos de novo. 10.000 raiz de 3, 380. Olha lá, 15,19. 15,19. O que? Ampere. Vamos conferir com a placa. Olha lá a placa. 15,3. 15,19 encontrei. Pequena diferença, né? Olha só. Essa posição. Essa posição. Eles estão na mesma posição, ó. Certo? De novo, olha aqui, ó. Tensão de linha. Tensão de linha. Tensão de linha. Tensão. Vamos fazer de... Vamos respeitar a cor ali para vocês não se perder, ó. Tensão de linha, olha ali, ó. Tensão de linha. Tensão de linha. Ó. Tensão de linha. Olha ali, ó. Tensão de linha. Olha aqui, ó. Pessoal. Essa rede aqui, ó, é uma rede 220/380. Certo? Olha ali, ó. Tensão de fase, tensão de linha. Olha ali, ó. Tensão de linha. Tensão de linha. Olha ali, ó. Onde que ela tá? Deixa eu sair daqui. Vou sair daqui para não atrapalhar. Deixa eu sair desse canto aqui que eu tô incomodando vocês aqui. Para aí. Tá. Ok. Olha lá. Agora vamos fazer com a outra tensão de linha. 440. Olha lá, ó. Corrente de linha é igual S trifásico sobre raiz quadrada de 3 vezes... Opa, não é 380. Agora é 440. Igual, de novo, 10.000 raiz quadrada de 3 vezes 440. 10.000 raiz quadrada de 3, 440. 13,12. Já com arredondamento, 13,12 ampere. Vamos conferir com a placa. Olha lá, 13,2 e 13,12. Muito próximo. Muito próximo, né? Então, olha aqui a posição, ó. Esse cara aqui tá nessa posição, ó. Certo? Então, para ligar em qual rede? Numa rede 250/440. Certo? Então, quem é esse cara aqui? Olha aqui, ó. Tensão de fase. E esse aqui, tensão de linha. Quem é esse aqui? Tensão de linha. Olha aqui, ó. Tensão de linha. Tensão de linha tá onde? Tá lá, ó. Então,
por que eu fiz toda essa conferência aqui com vocês? Olha aqui, ó. Nós encontramos 26,24 e a placa nos indica 26,4 para tensão de linha 220 ligado na rede com tensão de linha 220. Ok. Nós encontramos 15,19 para quem? A placa do motor nos informa 15,3 para quem? Para tensão de linha 380 ligado na tensão de linha da rede 380. Ok. A placa nos informa tensão de linha, corrente de 13,12 ampere, e a placa nos informa 13,2. Nós calculamos 13,12 e a placa nos informa 13,2. Para quem? Tensão de linha 440, ligar na rede com tensão de linha, tensão trifásica 440. Ok. Certo? Aqui o nosso exemplo ele manifestou uma pequena diferença, porque provavelmente eu devo ter pego aqui um valor. Agora onde é que foi? Aqui está ele. Ó, 111 e a placa nos mostrou 174, certo? Provavelmente esse fator de potência aqui, ó, ele teria que aumentar 0,83 se ele aumentar aqui 0,83 nós estamos usando 0,83, certo? Se eu aumentar esse valor aqui, né, eu diminuo esse valor aqui, certo? Diminuo esse valor aqui. E se eu diminuir esse valor aqui, eu também eu aumento esse valor aqui, certo? Então isso aqui eu preciso confirmar, mas talvez isso aqui seja 0,85 e eu trouxe lá da placa 0,83, tá? Ok? Bom, deu 111, a placa nos mostra 174, né? Deu 191, a placa nos mostra 101, deu 95, a placa nos mostra 97, certo? São valores nominais, tá, pessoal? Eu acho que ficou bem claro. Eu vou deixar então a tarefa para vocês, né? Assistindo os vídeos, vocês têm condição completa e total de realizar a tarefa, tá? Deixa eu ver se eu não encontro. Vamos ver aqui. O valor desse fator de potência. Dois. Placa
Ok. Eu vou atrás dessa placa aí. Eu vou atrás dessa placa e vou trazer a placa correta para a gente aproximar melhor essa conta aqui, tá? Mas o processo é esse, tá? Você vê que nós conferimos com aquele motor menor lá de 7,5 kW e o valor está batendo. Aqui também está batendo, tá? O processo é esse, o processo de cálculo é esse, não há diferença. A questão está nesse fator de potência aqui que nós temos que encontrar o valor mais próximo, tá? Eu vou deixar uma tarefa, um trabalhinho, vocês vão estar me entregando, vai valer nota, tá bem? Ok? Então, essa aí eu vou estar encerrando, né? E nos vimos então.